E aí, meu povo, vocês pensou que não ia ter vídeo essa semana, né? Hoje vai ter um vídeo muito legal, porque a gente vai falar sobre um conto. Um conto que ele vai na pegada tanto do terror, quanto da aventura, da ficção weird, da ficção de literatura pulp e dark fantasy. É um conto muito doido, nacional, chamado Antunes Montenegro. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, o conto de hoje é muito bom. É uma história nacional, uma história brasileira, mas ela vai toda naquela pegada, então, das histórias pulp, das histórias que eram publicadas naquelas revistas da década de 30 e 40, aquelas famosas revistas que o Robert E. Howard publicou, que o H.P. Lovecraft publicou, que o Clark Ashton Smith publicou. Por exemplo, a tão falada Weird Tales. E o conto de hoje se chama Antônio Montenegro. Foi escrito pelo jovem autor brasileiro Warley Marins. Eu tenho aqui 2 livros dele que eu já li, já fiz resenha aqui no canal, e eu indico assim de olhos fechados porque são livros maravilhosos. Eu tenho aqui então O Chamado da Escuridão. Olha essa capa, gente. Eu vou deixar o link aqui, eu não sei de que lado que aparece, da resenha desse livro. Isso aqui é um livro com uma história Lovecraftiana, uma história de horror cósmico, uma história espetacular. E tenho aqui esse pequeno conto que se passa no mesmo universo do Chamado da Escuridão, que se chama O Chamado da Escuridão Ecoa no Coração do Patriota. Olha essa capa. E esse daqui também tem resenha aqui no canal. E vou também deixar aqui, eu não sei de que lado, o link para vocês assistirem a resenha. Vai nessa pegada também de história de horror cósmico, história da década, se passando na década de 30, 40. Isso aqui se passa bem na época da Segunda Guerra Mundial, anos 40. E é muito boa. E o conto que a gente vai conversar hoje foi escrito pelo Warley Marins. E, gente, esse cara, eu sou fã dele. Ele escreve bem demais da conta. O cara é muito bom. Mas antes de eu falar aqui, vamos no nosso costumeiro perfuminho da noite. O perfuminho de hoje é esse aqui, então, da linha Cuide-se Bem do Boticário. Bendito Cacto. Olha pra vocês verem que gracinha. Esse aqui é novo na coleção. E eu escolhi ele porque, além de ser novo na coleção, eu tô assim apaixonado nele. Ele tem um pouco da pegada desse nosso conto de hoje. Porque isso aqui, vocês estão vendo, é um cheirinho mais verde. Ele tem um pouquinho de frutas vermelhas aqui, mas é um cheirinho mais verde, cacto, folha, esse tipo de coisa. E o conto de hoje é uma história que se passa em 1570, 1571. É uma história bem assim, nos primórdios mesmo. Bem na era dos grandes descobrimentos do Brasil. Descobrimento, né? Do Brasil e tudo mais. A colonização do Brasil. E a gente tem o nosso protagonista, o Antunes Montenegro, que ele é um lusitano. Ele é um português. Ele tem toda uma linhagem, então ele tem um passado com a família dele. E ele é um cara que desbrava o mundo em busca de aventuras. Ele é um homem bronco, bruto, forte e másculo, e muito bravo, e muito habilidoso com espadas, e com a arma dele, que ele tem uma arma de fogo. E ele é muito bom, ele tem um cavalo que se chama Relâmpago Negro. Olha pra vocês verem o nome do cavalo dele. E esse cara, ele coleciona uma grande, assim, fama, porque ele já enfrentou dragões, ele já enfrentou feiticeiros do mal, ele já lutou contra monstros de outras dimensões. Ele é um verdadeiro herói, que era muito retratado, então, nas histórias pulp. Vamos aqui contextualizar. O que a gente pode dizer como história pulp? Esse conto me lembrou muito as histórias do Robert E. Howard. Robert E. Howard é bem famoso por ter feito, então, Conan o Bárbaro. Essa aqui é uma edição da Pipoca e Nanquim. Mas ele também ficou bem conhecido por ter feito esse personagem aqui também, Solomon Kane, que é um personagem que eu acho que se assemelhou bastante ao Antunes Montenegro. Porque aqui o Solomon Kane é um personagem que lutava contra as forças das trevas do sobrenatural. E ele tinha uma fama também nisso. Então, contextualizei, vamos voltar aqui. O nosso Antunes Montenegro, nosso herói, ele
tem uma visão. Ele tem meio que um sonho lúcido de uma grande feiticeira que já é conhecida de outras aventuras dele, a feiticeira Agnes. Ela aparece para ele nesse sonho lúcido, em toda a sua formosidade, muito bonita, muito sedutora. Ela aparece para ele e fala para ele que ela precisa da ajuda dele, porque forças das trevas nunca vistas antes estão se levantando num vilarejozinho bem afastado, no interiorzão de Portugal mesmo. E essas forças das trevas estão ganhando poder gigantesco que pode acabar com o mundo. Então, o nosso protagonista parte rumo então a essa aventura. E a história, ela fica nesse anseio assim do terror, da dark fantasy, da aventura, porque por mais que seja uma história bem aventuresca, uma história cheia de ação, cheia de coisas assim fantásticas, fantasiosas acontecendo, ela tem uma pegada bem do terror. A escrita do Worley Marins é uma escrita muito pomposa, uma escrita muito bem desenvolvida. O cara escreve muito bem. Ele tem uma narrativa muito bonita de se ler, uma narrativa assim que agrada aos olhos. É uma narrativa que vai agradar muito quem é leitor de histórias clássicas, de histórias antigas. Quem gosta do Lovecraft, eu tenho aqui. Quem gosta do Lovecraft, deixa eu pegar só um aqui para mostrar para vocês. Quem gosta das histórias do Lovecraft vai gostar da escrita do Worley Marins, porque ele escreve nessa mesma pegada. Quem gosta de Edgar Allan Poe vai gostar também da escrita do Worley Marins, porque ele também vai nessa pegada, nessa escrita mais pomposa, mais classuda, mais bem desenvolvida, com palavras muito bem pensadas. E aqui o Worley Marins, nesse conto, ele vai fazer essa escrita dele pender pro lado do horror. Porque por mais que o nosso protagonista seja um aventureiro, seja uma história de aventura, uma história fantástica, uma história de fantasia, ela tem toda essa camada de história de horror, de história de terror, de história weird. Então vem aonde pode se classificar essa história como uma dark fantasy ou uma weird tale. Como a própria a revista, né, famosa, né, Weird Tale. Uma história do estranho, do weird, do esquisito, do escabroso. E esse cara, então, ele parte nessa aventura para poder ir atrás. Ele chega nesse vilarejozinho, e tem todo aquele clima que a gente gosta muito, né? Porque ele chega nesse vilarejo e o vilarejo tá todo abandonado. As pessoas, assim, ficam meio que com medo. As pessoas ficam escondidas nos cantos. E ele vai abordar o dono de uma estalagem. E esse dono dessa estalagem vai conversar com ele e contar toda a maldição que tá se espalhando ali pelo vilarejozinho. E da chegada de um poderoso bruxo das trevas, do mal, que antes era um morador comum da vila, mas ele começou a mexer com coisas mefistófelas. Olha pra vocês verem, esse termo ele usa no conto, mefistófelas. Eu achei tão interessante porque remete a Mefistófeles, né, o diabo em pessoa. E esse cara começou a estudar essas artes proibidas e começou a ganhar poderes das trevas. E ele virou um cara terrível, convocou forças do mal, seres das profundezas abissais, assim, do horror, do horrendo, para poder alcançar seu intento. Ele quer ser o bruxo das trevas mais poderoso de todos os tempos. E ele sequestrou a bruxa Agnes, que é aquela formosa dama cheia de poderes que apareceu em visão lá no começo da história. Então o nosso protagonista, o Antunes Montenegro, vai então escalar a montanha onde fica o castelo desse nosso bruxão do mal aí, para poder derrotar ele e salvar a sua donzela, que, embora ela seja uma bruxa poderosa, ela se vê presa sob os poderes desse bruxo que é maior do que os dela. Então essa história tem todo esse ar de um bom conto do Conan o Bárbaro, gente, escrito pelo Robert Louis Stevenson. Embora a gente não tenha, aqui no caso é o Cimério, né, lá na era eboriana, bem mais antigo do que 1570, mas ainda assim tem esse ar de história antiga, de um aventureiro muito audacioso, muito famoso por suas façanhas, indo
derrotar o mal e salvar uma donzela em perigo. Tem essa pegada. Mas também tem a pegada das histórias do Solomon Kane, porque a gente vai ter então uma pessoa que está acostumada a lutar contra poderes das trevas, assim, magia, lutar contra bruxos, contra demônios, contra seres horrendos do inferno. Então vai ter essa pegada também do Solomon Kane, embora o Solomon Kane se passe no século XIX. Mas ainda assim tem essa pegada também. E também eu achei que tem um pouco da pegada do Witcher. Vocês conhecem o... Como que ele chama, gente? Gerard de Rivia. Vocês devem conhecer. Tem o jogo, né? Os jogos famosos, né? De PlayStation. Tem os livros, que foi a fonte original que originou essa história. E tem também o seriado da Netflix, né? E o Witcher, ele é um bruxo. Ele tem poderes. E ele luta contra o mal, luta contra a criatura das trevas, ele luta contra outros bruxos do mal, ele salva donzelas em perigo e tudo mais. Então tem um pouco do Witcher também. E eu achei uma história assim deliciosa de ler. É um conto, tem na edição que eu li tem 18 páginas e esse conto tá hoje para vocês, só hoje, gente, de grátis, de graça, vocês não pagam nada lá na Amazon. Eu vou deixar o link desse conto aqui embaixo no box de informações para vocês poderem ir lá baixar uma cópia para vocês. Gente, vocês baixam e já começam a ler hoje. Vocês vão ver que vocês vão ter um fim de noite assim delicioso, porque é um conto muito bom, é um conto de leitura bastante ágil, é um conto muito bem escrito, é uma aventura muito boa. E, gente, é delicioso. E é uma coisa que eu quero trazer mais aqui pro canal também. Histórias fantásticas, histórias de fantasia, histórias de weird, de dark fantasy. Porque é um estilo de leitura que eu gosto muito de ler, mas eu não trago aqui no canal. Então eu quero trazer mais. E fica essa dica aí. E também vou deixar aqui embaixo esses outros 2 livros aqui para vocês comprarem a edição digital lá na Amazon. Se eu não me engano, eles também vão estar grátis hoje, povo. Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, para quem gosta de horror cósmico, isso aqui é um deleite. Então, eu vou deixar também aqui no box de informações. Corram lá para vocês poderem baixar. E eu vou deixar um novo lançamento do autor, que é uma história de romance. Eu esqueci o nome, gente, me desculpem, mas eu vou colocar o título aqui. E eu vou deixar também aqui, que também vai estar lá na Amazon de grátis. Então corram lá, gente. E povo, fica a dica aí, porque é um conto assim magistral, extremamente bem escrito. Eu fico de boca aberta com o talento que o Orley Marins tem. O cara escreve pra caramba, eu já sou fã dele. Eu quero ler tudo que ele escrever. E tudo que ele escreveu eu vou dar um jeito de trazer aqui no canal, porque vocês têm que conhecer, gente. Vão lá, conto maravilhoso, conheçam as obras dele. Então, povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou passar um bocadinho do meu perfuminho aqui pra ficar cheirando coisa verde. Porque esse conto se passa nessas florestas antigas, né? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Semana que vem vai ter mais vídeo aqui no canal. Então, não esqueça, gente. Deixa o dedão pra cima e me acompanha lá no Instagram, que eu tô sempre postando atualizações. E até nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau.